O fator psicológico influencia nas provas? Como se preparar? Quando a gente fala de Enem, na verdade a gente está falando mais do que uma prova de conhecimento. Nós estamos tratando de uma prova que envolve muito uma questão de resistência. E o psicológico nessa hora fica todo abalado. Se a pessoa não se preparar adequadamente, vai acabar prejudicando na hora de trabalhar as questões na hora da prova. Para isso é importante que o aluno tente relaxar antes, né? Procure um hobby, aquilo que você gosta de fazer fora dos estudos. Preocupe-se em se ocupar com essas atividades horas antes do Enem. Gosta de jogar um videogame, de assistir um desenho, ver um bom filme, algum livro que você gosta que a leitura está parada, pega um capítulo, dá uma revisada. Isso vai te ajudar a relaxar. Isso se for sua praia. Do contrário, você sabe exatamente qual é o seu escape. Corre atrás dele. Vai te dar um bom escape para poder, então, encarar as provas do Enem, essa maratona de exercícios de uma forma mais natural. Quais estratégias podem ajudar os candidatos a memorizar os conteúdos? A questão da memorização é uma polêmica. Tem professores que defendem que você tem que ter aquele monte de fórmulas decoradas para ir para a prova, principalmente na área de exatas, né? Física, química, matemática. Ah, professor, tem um monte de fórmula, como é que eu vou saber disso? Bom, o treinamento que eu faço com os meus alunos é prática. Tem que praticar e tem que entender os conteúdos. Não basta eu simplesmente entregar uma caixa de ferramentas se você não souber como usar cada uma, o significado de cada uma. A dica que eu dou é entender o significado de cada fórmula, porque afinal de contas, eu falo na minha área, em matemática, cada fórmula ela tem um significado, ela tem uma dedução que são conhecimentos básicos de geometria, conhecimentos básicos de álgebra. Todas essas fórmulas são consequências desses conhecimentos. Então essa memorização às vezes não é o importante, mas sim conhecer o funcionamento delas. Montar um grupo de estudos para tirar dúvidas pode ajudar? Nessa reta final, montar um grupo de estudos pode ajudar bastante, se você ainda não se envolveu em algum. A questão é, estamos em uma época em que é necessário fazer revisões, não aprender conteúdos novos. O seu grupo de estudo vai servir para isso. Se você tem aquela galera que tem habilidade em conteúdos que às vezes você está em falta, esse grupo de estudos vai ser uma ótima oportunidade para você nivelar esses conhecimentos. Mas como eu falei, não para aprender coisa nova, mas para revisar o que você já aprendeu até aqui. É importante montar um cronograma de atividades? Cronograma de atividades. Me fala qual aluno que não se dá bem quando se é organizado. Esse cronograma, nessa reta final, ele é imprescindível. Afinal de contas, não dá tempo de aprender coisas novas mais. É hora simplesmente de fazer revisão, de organizar o que já foi visto, mapear as principais dificuldades até agora e correr atrás delas. É nesse cronograma que essa organização vai fluir, que vai ajudar o candidato a se sair melhor. Mapear essas dificuldades, correr atrás, voltar nos grupos de estudo que nós respondemos antes e se organizar, tirar um tempo para o descanso, um tempo para o lazer, isso é muito importante. Embora o candidato às vezes pense, não, eu preciso correr atrás, eu preciso aprender sobre isso, tem essa matéria que eu ainda não vi. Aconselho você revisar esse tipo de pensamento e focar no que você já viu até agora. Organização acima de tudo, você vai se dar bem se você fizer assim. Quais são os erros clássicos que os candidatos cometem durante a preparação e a prova? Se dedicar àquilo que você gosta. Por exemplo, o candidato ele tem afinidade para a área de exatas. Ele com certeza vai gostar mais de física, de química, de matemática e vai querer se dedicar mais a esses conteúdos. Vai querer ter mais tempo até mesmo nas questões que tem dificuldade dentro desses conteúdos. E aí onde é que fica a parte humana? Onde é que fica a história? Onde é que fica a geografia, a literatura? Ah, mas isso é muito chato. Não importa. É aí que é o seu calcanhar de Aquiles. É aí que você tem que atacar. Certo? O principal erro dos estudantes hoje é se dedicar simplesmente àquilo que é da área deles. Se você está concorrendo para uma área de exatas, todo mundo que está junto com você também é bom nessa área. Você tem que se diferenciar. Se diferencie correndo atrás daquilo que você não é bom. Qual a importância dos exames simulados? Alguns alunos reclamam por que as escolas dão tantos simulados para preparar o aluno para o Enem. O Enem é uma prova de resistência. É muito tempo de prova envolvida, são muitas questões para se fazer. A média são 3 minutos por questão.
Nós sabemos que tem um nível de questões que variam de questões muito fáceis, em que você gasta segundos para finalizá-la, a questões muito difíceis, em que você gasta de 5 minutos. Então é importante você fazer os simulados para saber dosar esse tempo. Faça quantos forem necessários. Pegue as provas do Enem dos anos anteriores, os Enems da primeira aplicação, segunda aplicação, os Enems que acontecem dentro dos presídios. Fique atento, esses formatos de questões são todos idênticos, é corriqueiro. Você tem que fazer os simulados para poder se organizar melhor em relação ao tempo, para você ter uma ideia de como as coisas acontecem. E isso também eu falo no que diz respeito à produção de texto. Afinal de contas, a produção de texto tem o mesmo peso que a prova dos outros cadernos, não pode desprezar. Afinal, em média, 1 hora. Você já consegue produzir um texto estilo Enem em 1 hora? Você consegue fazer as questões de cada um dos cadernos com uma média de 3 minutos? Deve-se dedicar mais tempo àquelas matérias em que se tem mais dificuldade? Você deve se dedicar às áreas onde a dificuldade estaciona, onde a barriga dói. Você sabe onde é, onde a ferida está aberta. Ah, eu não gosto de tal matéria. É lá. Você tem que atacar exatamente nesse ponto. Correr atrás, estudar, pegar mais livros, fazer leitura, revisar aquilo que você deixou passar superficialmente. Corre atrás disso aí para você se diferenciar, para você se destacar. Porque na sua área você já é bom. Quais devem ser respondidas primeiro? As perguntas fáceis ou as difíceis? Questão fácil e questão difícil. Vamos fazer o seguinte. Assim que você abrir o caderno, né, a gente tem os níveis de dificuldade para as questões. Varia do muito fácil até o muito difícil. Aquela questão muito fácil, você olha para ela, você até ri da cara dela. Você pensa, não é só isso que eles querem. Vai por mim, é sim. Nas questões desse nível muito fácil, você faz ela em segundos, literalmente. Já as questões muito difíceis são aquelas questões em que você vai ficar, com certeza, mais de 3 minutos com ela. Mas não duela com ela não. Se você percebe que está gastando um tempo muito grande para fazer aquela questão, pula. O conselho que eu te dou, principalmente se você não sabe por qual caminho seguir em cada um desses itens. Vai fazendo então as que vocês acham de nível muito fácil, fácil e médio. As questões difíceis você percebe quando você começa a gastar muito tempo para fazer. As muito difíceis, mesmo você sabendo qual é a teoria a ser seguida, qual é o raciocínio a ser desenvolvido ali, você vai gastar muito mais do que 5 minutos. Não duela com a questão não. Ah, mas é questão de honra, eu tenho que terminar, é uma questão da minha área. Para com isso. Investe tempo nas questões mais fáceis, nas questões até o nível médio está valendo. Afinal de contas, elas são mais preciosas para você do que a questão difícil. Todo mundo espera que vocês errem as questões difíceis, mas não é isso. Só volta nelas se sobrar tempo. Como se preparar para as pegadinhas da prova? Nós sabemos que a fama que o Enem tem são de exibir textos muito grandes em suas questões, até mesmo na prova de matemática. Nós temos questões em que é necessária a leitura completa do texto. Você precisa fazer uma síntese do texto para poder gerar as conclusões que você precisa, em todos os cadernos, sem exceções. Mas também existem questões em que apenas a resposta que você precisa está em apenas um trecho desses textos. Mas isso não descarta a hipótese de que você precisa ler todos eles. Eu costumo dizer que muitos alunos caem nessa pegadinha, eu costumo comentar com os meus alunos, que vocês caem na pegadinha por deixar passar batido detalhes, às vezes até pequenos, que estão impressos e escondidos dentro de cada um dos textos. Fique atento, leia tudo. E uma outra coisa, muitos alunos caem na pegadinha porque tem informações que vão até mesmo além do texto. Chega a ser conhecimento de vida para entender determinados conceitos, certo? E para você não cair nessa pegadinha, leia o texto, entenda o contexto daquela questão, o contexto do que está sendo dito ali. Na área de exatas, não se contente com o valor de X. Encontrou? Fez o cálculo? Volta no texto, verifica se não tem mais nada para ser feito com aquele X. Porque com certeza ele estará lá para você marcar. A hipótese é uma pegadinha, eles querem que você caia nela. Não dê esse prazer para eles. Volte no texto, verifique o que você precisa fazer com aquele valor, com aquela conclusão que você tem em mãos, para aí sim você conseguir acertar e chegar onde exatamente eles querem. Deve-se estudar até a véspera das provas ou é importante dar uma pausa dias antes da data dos exames? É um dilema. Eu devo estudar nas vésperas da prova ou devo pausar para relaxar?
Eu já vi ambas as situações. Já vi alunos que, a caminho do Enem, estão com o caderno aberto, com as apostilas abertas, né? Desesperados, fazendo conta, lendo, fazendo leituras, marcação de textos, às vezes relembrando os últimos detalhes. Mas também já vi alunos que na hora de ir para uma prova, estão lá com seu celular ligado no videogame, estão com fone de ouvido curtindo a sua música, tá vendo uma série, lendo um livro. Isso é relativo, mas o meu conselho é, dá uma pausa para você relaxar. Afinal de contas, são 4 horas e meia de prova. É uma prova de resistência, você vai ficar muito tempo, seu corpo precisa estar bem, a sua mente precisa estar descansada, certo? Embora você queira insistir em estudar até a véspera, cuidado, separa um tempo para você descansar. Seu corpo precisa estar bem, a sua mente também precisa estar bem. Mas eu não consigo! Você tem que dar um jeito, senão corre o risco de você colocar tudo a perder. Um ano inteiro de trabalho. Não dê esse gosto para ninguém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.